Muito bem-vindos a mais uma lição, a lição 12 agora do canal Classe Professores, nesse trimestre falando sobre o livro de Hebreus. Você é bem-vindo, bem-vinda, obrigado pelo seu carinho conosco, pelas mensagens que temos recebido, pelas orações. Continue orando por nós para que esse projeto continue, que é um projeto voluntário. A lição 12 diz, recebendo um reino inabalável. O que temos aqui? É uma análise de Hebreus 12, dos versos 18 a 29, relacionando isso com o estabelecimento do reino inabalável de Cristo. Eu coloquei aqui algumas coisas sobre este reino. Primeiro, este é um reino em festa. Hebreus 12, 18 a 29, é na verdade um contraste com Êxodo 19, onde o autor faz uma colocação dizendo que os cristãos chegaram agora ao ponto máximo da sua experiência com Deus. Chegaram ao Monte Sião. E ele faz um contraste com o Monte Sinai, onde os israelitas ali estiveram ao pé deste monte para o recebimento da lei e para o início, digamos assim, da aliança, conhecida como Aliança do Sinai, entre Deus e seu povo. Havia um certo temor ali diante daquele monte, porque ninguém podia tocar aquele monte, né? Havia um certo respeito ali, isso não quer dizer que do outro lado também não havia. E agora ele diz assim, mas agora com Jesus, ou seja, aquilo que era uma sombra, sempre se trabalha em cima dessa correlação, dessa comparação entre o velho e o novo. Né? O velho era imperfeito, o velho continha em si a própria desobediência do povo e a fidelidade de Deus, e o novo agora está baseado em Cristo, está baseado em novas promessas, está baseado em uma nova vida. Não quer dizer que tudo aquilo que era do velho não prestava, mas ele faz aqui uma comparação, digamos, entre os dois eventos, o que ocorreu no Monte Sinai, e agora ele diz que com Jesus, com a vida, com a morte, com a ressurreição de Jesus, com a ida de Jesus para o céu, na sua ascensão, se inaugura uma nova era. E ele faz uma comparação dizendo o seguinte, vocês agora não estão mais no Monte Sinai, mas vocês estão no Monte Sião. Vocês chegaram à Nova Jerusalém. E ele está falando aqui de um reino que tem uma reunião festiva comemorando a vitória. Essa reunião festiva celebra a inauguração do governo de Jesus. Se você for, por exemplo, para o Salmo 24, vai perceber que fala do Rei da Glória, levantai portais as suas cabeças para que entre o Rei da Glória. Isso é uma expressão poética do Velho Testamento para mostrar o dia da ascensão de Cristo, para mostrar o dia em que ele assume o controle do reino de Deus, do seu reino, depois de ter passado pela batalha da cruz, depois de ter morrido, depois de ter ressuscitado e vencido o diabo e inaugurado, então, o que chamamos de era cristã. Né? E por que esta reunião festiva ocorre no céu? Já ocorreu, né? Porque Jesus venceu. Porque Jesus agora, pelos seus méritos, pela sua morte, é o mediador de uma nova aliança. Ele é o rei superior a todos. Agora, aparece um detalhe nesta festa. É interessante a gente perceber também. Aparece um detalhe nesta festa. Ele diz assim, nesse detalhe, Hebreus 12, 23. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens. Ué, tem uma festa e de repente aparece um juiz? Mas que história é esta? Por que aparece um juiz numa festa? E aí nós chegamos naturalmente ao segundo bloco da lição. O primeiro bloco é a festa da posse do reino de Deus conquistado por Jesus. Ou seja, ele derrota o inimigo na cruz, ele morre, ele ressuscita e ele vai vitorioso para o céu. Só que nesse contexto ele diz, vocês chegaram a Sião celestial, a Jerusalém celestial, vocês agora estão num novo patamar, numa nova vida, começou uma nova era para a humanidade, para aqueles que aceitam a Cristo. Mas ele coloca ali a figura de um juiz, né? Então, eu coloquei aqui como segundo bloco da lição, ponto 2, um reino em juízo. Hebreus 12, 22 a 24, lembra que haverá um juízo no futuro. Ou seja, Jesus volta para o céu para interceder por nós, para aplicar os méritos do seu sacrifício, mas ele também começa em seguida um
trabalho de julgamento, ou seja, para determinar quem está salvo e quem está perdido, porque em seguida ele voltará, e é o que nós estamos esperando hoje, e em seguida ele voltará para buscar, e ele vai separar os bodes das ovelhas. E para separar os bodes das ovelhas, logicamente, há necessidade de se fazer um trabalho de juízo. Não que Deus precise disso, mas nós precisamos disso. O juízo não é por causa de Deus. Deus já sabe de antemão quem se salva e quem se perde. Mas o juízo é para, digamos, ser algo transparente de Deus para a humanidade. Então, se você for, por exemplo, a Daniel 7, versos 9 a 22, nós temos ali, antes da segunda vinda de Cristo, a ideia de um juízo, que chamamos de juízo pré-advento ou juízo investigativo. Porque na Bíblia nós temos três fases do juízo. Nós temos o juízo celestial antes de Jesus voltar, para saber quem é salvo e quem é perdido, uma coisa natural, chamamos isso de juízo investigativo. Nós teremos o juízo depois da volta de Jesus, que é o que chamamos do juízo durante os 1000 anos, e nós teremos o juízo final, com a sentença final, que é depois dos 1000 anos, segundo o Apocalipse, capítulo 20. Mas esse não é o tema de hoje aqui, né? O tema de hoje aqui é a cena do juízo no santuário celestial. Então, a cena de Hebreus 12, ela é semelhante à de Daniel 7, por exemplo. Por exemplo, em Daniel 7 fala de um juiz, fala de fogo, fala de milhares de anjos e fala de livros de registro. Se você observar Hebreus 12, vai perceber que aparece ali anjos, aparece fogo, aparece um juiz, que é Jesus, e aparece a cena muito semelhante a Daniel capítulo 7. O importante é que em ambas as descrições, tanto de Daniel 7, que fala do juízo antes da volta de Jesus, juízo pré-advento, quanto no juízo de Hebreus, em ambas as descrições, nós somos defendidos pelo juiz. Nós somos vindicados. O que quer dizer vindicado? É alguém que defende você, mas não apenas defende você, que limpa a sua barra, digamos assim. É alguém que, de fato, conhece você e você o constitui como seu advogado e um juiz também, ao mesmo tempo, que está ao seu lado. Ou seja, os santos agora recebem um reino inabalável, né? Então, o terceiro ponto da lição dessa semana trata exatamente desse reino inabalável. Os santos em Cristo vão receber um reino inabalável. Por sua ação, no juízo, Deus fará tremer os céus e a terra. Uma figura comum que significa a presença de Deus para libertar seu povo. Os inimigos de Deus vão ser destruídos no final. A terra, como está, será abalada e passará por uma renovação, Apocalipse 20 e 21. Então o reino, que é do Filho, Jesus, será também nosso. E é por isso que no livro de Hebreus, capítulo 12, no mesmo capítulo que estamos analisando, no verso 23, ele diz que a igreja é a igreja dos primogênitos. Quem eram os primogênitos no antigo Israel? Os primogênitos eram aqueles que ganhavam o direito a uma herança dobrada. E eles eram, digamos assim, abençoados, agraciados com uma herança dobrada e com uma responsabilidade dobrada também, né? Mas quando o livro de Hebreus diz que essa é a igreja dos primogênitos, está dizendo o seguinte, que o verdadeiro primogênito é Jesus, mas que em Jesus, o primogênito, nós todos ganhamos o direito à herança, e nesse caso, a herança eterna. Nós somos a igreja dos primogênitos por causa disso, né? Eu queria concluir lançando um desafio para você. A ideia de um juízo antes da volta de Jesus é estranha a muitos cristãos. E a pergunta que muitos fazem é a seguinte: isso não é uma invenção da Igreja Adventista para apoiar as suas ideias e as suas teses? A ideia de um juízo pré-advento ou investigativo, seria essa ideia uma ideia bíblica? Ou seria apenas uma ideia adventista? Bom, eu não vou ler todos os textos para você, mas eu queria que você anotasse, se puder, tem uma caneta e um papel aí, anote os seguintes textos. Gênesis capítulo 12, versos 5 e 6. Aqui é o episódio da Torre de Babel. Depois Gênesis 18, verso 21 e Gênesis 19, verso 24. É a história de Sodoma e Gomorra. Se você analisar esses textos e outros mais, há uma abundância de outros textos, mas eu estou aqui sintetizando em poucos, porque o tempo da escola sabatina talvez seja 30, 35, 40 minutos só, é pouco tempo. Você poderia ler com seus alunos esses textos que eu citei agora.
E você vai perceber uma coisa, que tanto na Torre de Babel quanto em Sodoma nós temos um juízo de Deus. Só que quando temos um juízo de Deus na Bíblia, sempre há um juízo anterior para determinar a sentença. No caso, sobre a Torre de Babel, vem uma sentença. Eles foram espalhados pela terra, as línguas foram confundidas. Essa foi a sentença. Juízo no sentido de sentença. No caso de Sodoma, ela foi destruída por fogo, foi sentença. Só que antes disso, Deus sempre manda alguém, ou Deus sempre faz um juízo pré-fato. Ou seja, antes de dar a sentença final, Deus faz um juízo. Assim também, quando Jesus vem, não há mais chance de julgamento, porque o julgamento na volta de Jesus será salvos e perdidos, cabritos ou ovelhas, no dizer de Mateus 25. Então, o que acontece antes disso? É o que chamamos de juízo pré-advento. Então, essa é uma ideia não adventista, mas uma ideia bíblica, né? E o último texto que eu queria que você lesse é Lucas 20, verso 35. Vá à sua Bíblia agora e leia Lucas 20, 35. Jesus fala daqueles que vão ressuscitar, ali está havendo uma discussão ali com os saduceus sobre a questão da ressurreição e etc. Esse ponto não nos interessa tanto, mas o que interessa é que no final desse verso Jesus diz assim: os que forem dignos de participar da ressurreição. Ou seja, para eles serem dignos, eles precisam ser antes analisados. Eles precisam ser antes verificados. Eles precisam ser antes julgados. Então, Lucas 20, verso 35, também dá a ideia de que Deus sempre faz um juízo antes de dar a sentença final. É isso que chamamos de juízo pré-advento ou juízo investigativo na Bíblia. Bom, são esses os assuntos. Leia esses textos, estude um pouquinho e converse com seus alunos sobre eles. E na semana que vem a gente volta agora para a última lição desse trimestre. Que Deus abençoe, um bom estudo para você e até lá.